Vamos lá, pessoal, vamos falar então agora, vamos falar de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Né? Aqui nós temos a função do nosso vereador, tá? É aqui que nós vamos encontrar a função de fiscalização do vereador, tá? Mas não só do vereador. A própria administração tem a obrigação de fazer seu controle. Por isso que tem a controladoria do município, tá? E tem aí o cargo de controlador interno, de auditor interno, tá? Vamos lá então. Artigo 58. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, já vimos isso, né? Subvenções é quando o ente passa recursos para entidades sem fins lucrativos, e a renúncia de receitas, quando a fazenda abre mão da receita, será exercida pela Câmara de Vereadores mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. Olha só, a fiscalização da contabilidade, das finanças, ou seja, dos recursos em banco e da contabilização disso, do sistema orçamentário, ou seja, das leis orçamentárias, do sistema operacional, como é que foi feitas as compras, licitações, e do patrimônio, ou seja, imagina o seguinte, o município comprou um notebook. Esse notebook tem todo um sistema contábil, financeiro, orçamentário, operacional e ainda patrimonial. Por quê? Porque esse é um bem durável, ele vai ser patrimoniado. Vai ganhar um númerozinho, você já deve ter visto isso. Aquilo lá é o controle de patrimônio. Por quê? Porque ele é um bem durável. Todo bem que tem duração acima de 2 anos, a gente coloca ele em patrimônio. Tá? Ele vai ganhar uma plaquinha e vai ser controlado esse patrimônio. Só que vejam a importância aqui. Toda essa fiscalização, ela é feita por duas hipóteses. Olha aqui, 2 sistemas. Existe aquilo que a gente chama de controle externo e aquilo que a gente chama de controle interno. Como assim, professor? Assim, aqui é a administração pública. O que nós aprendemos? Que existe a administração direta, existe a administração indireta. Dentro da administração indireta, nós sabemos que tem as entidades, ok? Né? Autarquias, fundações, vamos botar a autarquia que tem em Chapecó. Ok. Aqui é a administração pública municipal, certo? Então, nós temos o município aqui, com as suas secretarias. Depois das secretarias vem as subdivisões, né? E vai dividindo isso, até chegar lá na ponta. Beleza. O que acontece? Existe controle sobre a administração pública. Existe um controle que é feito de forma externa. Existe um controle que é feito de forma interna. Ok? Então, quem for trabalhar na controladoria do município, vai trabalhar no quê? No sistema de controle interno. Tá? Então, vai fazer parte da estrutura da própria administração. Tá? Então, é o controle interno. Tá? Então, é um controle interno. Cada secretaria de vocês, lá na educação, na saúde, na engenharia, vai ter uma pessoa responsável pelo controle interno. Por isso que a gente chama que existe um sistema de controle interno. Cada órgão tem que ter alguém responsável pelo controle interno. Ok? E tudo isso junto, ligado à Controladoria Geral do Município, a CGM, Controladoria Geral do Município, que reporta-se ao prefeito. Tá? Então, é um órgão da staff do prefeito. Então, isso é o controle interno. Né? Um controle interno, feito dentro da própria administração. Mas existe o controle externo. E quem que exerce o controle externo da prefeitura? Quem que é? Vamos lá? Tá, mas como é que é o nome? Isso, poder
Poder legislativo faz o controle externo. Eu vi que a Prof. Kari falou isso para vocês ontem. Com auxílio de quem? Não, o vereador é o próprio Poder Executivo. Vou explicar. Eu estou ouvindo as perguntinhas aí, estou vendo. Tá bonito, mas não é. Vamos lá. Quem vocês acham que auxilia o legislativo na fiscalização? Isso! Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE. Ok? Esse é o órgão que auxilia. Ele é dependente? Não, ele é independente. É um órgão totalmente independente. Mas é o órgão que auxilia o Legislativo Municipal. Tá? Mas ele pode, o próprio tribunal pode, né, complicar a vida do próprio presidente da Câmara Municipal se ele está dando problema. Então, vamos lá. O que é o controle externo? É quando outro poder fiscaliza a administração. Pode ser o legislativo, mas eu ouvi vocês falar, e vocês têm razão, mas não é nesse artigo que vai estar escrito. O Ministério Público faz fiscalização? Faz. O Judiciário faz? Agora é complexo. Olha como é complexo. O Judiciário faz controle? O Judiciário, ele faz controle, mas como que ele faz controle? Aqui que está, né, nós vamos ver isso, o país discutir isso aí agora. Por quê? O Judiciário faz controle apenas de legalidade. Isso. O juiz somente pode se manifestar mediante provocação. De quem? Das partes. Nesse caso, como é uma fiscalização, a parte é o Ministério Público ou a parte somos nós, cidadãos. Nós podemos? Né? A Karen ensinou um remédio constitucional para vocês da moralidade. Qual que é? A ação popular. Nós podemos fiscalizar também. Então, pessoal, olha a importância. O juiz é a parte imparcial do processo. Tá? Isso viola gravemente o sistema jurídico brasileiro. Por quê? Porque cabe a nós, cidadãos, levar essa demanda ou o Ministério Público. E o juiz se mantém imparcial durante todo o processo. Tá entendendo? Por quê? Porque justamente ele não... Porque o judiciário é formado por esse triângulo aqui, ó. Né? A Prof. Karen mostrou, se vocês olharem a imagem da Temis ali, ó, o judiciário, ele está segurando a balança das duas partes. E ele está cego. Ou seja, ele não se influencia até que ele analise o processo. Tá? Isso é muito importante. Isso que, se eu quebro isso aqui, eu quebro o sistema jurídico. Tá? Porque daí quem é que vai confiar? Entenderam? Então é bem complexo que nós vamos sentir aí no país. Tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês saibam? Existem esses outros controles aqui, vocês acertaram. Só que não é nesse capítulo. Tá? Então, nós, cidadãos, podemos fazer ação popular, que é um remédio constitucional para moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. O próprio Ministério Público, na parte que fala do Ministério Público, e o Judiciário podendo anular na hora da sentença, mediante provocação. Então, por exemplo, vocês, vamos imaginar o seguinte, vocês foram preteridos na fila do concurso. Chamaram o próximo, não chamaram vocês. O que vocês vão fazer? Vocês buscam um advogado, o advogado monta o processo e entra com a demanda. O juiz dá oportunidade para que o município se manifeste. Não, pode, se for dentro de 120 dias, tem o remédio de segurança, que é o MS. Passou os 120 dias, já não cai mais MS. Daí eu tenho que entrar com uma ação ordinária. Tá? Aí é questão jurídica, não se estresse com isso aí. Não, remédio é só o mandado de segurança. 120 dias. Só que pode demorar, né? Às vezes a pessoa descobre posteriormente que anular uma questão que vai beneficiar ela e tal, né? Eu tenho um aluno assim, né? Na Polícia Civil, que ele ficou no critério de desempate e agora ele descobriu que tem uma questão aí que pode beneficiar ele. Tá? Mas já passou 120 dias. Ele tem direito? Tem por outros caminhos, né? Tá? Beleza, mas o que eu quero que vocês entendam? Existem esses controles, o chamado controle social. Nós lemos ali. Não viram que tinha
Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social. O que é aquilo? É controle. Tá? É um controle também fazendo parte aqui, ó. Mas o que importa para a nossa prova, é esse controle previsto aqui, ó, nesse capítulo aqui. Tá? Mas saiba que existem várias formas de controle. Tá? Sim. Auxiliar, eu vou explicar agora. Calma que eu vou... Quando eu mostrar, eu explico. Tá? Auxiliar é o seguinte, ó. Eu sou a Câmara. A colega é o Tribunal de Contas. Ela tem toda a equipe de auditores altamente capacitados para fiscalizar as contas do prefeito. Eu sou a Câmara. O que acontece? Vem o Tribunal de Contas, vai lá na prefeitura, fiscaliza as contas e o que acontece? Emite um parecer. Esse parecer vem para mim. Por que vem para mim? Porque eu, constitucionalmente, Câmara de Vereadores, represento o povo chapecoense. E a minha competência é de fiscalização. O tribunal só foi um auxiliar. Ele fez a parte técnica, fiscalizou e me trouxe um parecer. Mas a competência é dos vereadores. Entenderam? É isso que é auxiliar. Vamos lá, então. Ó. Prestará... Deixa eu voltar ali, porque é importante esse finalzinho que eu deixei em vermelho. Ó. Então, toda essa fiscalização é feita mediante um controle externo e um sistema de controle interno do Poder Executivo. Cuidem, sabe o que eles fazem? Eles tiram o sistema de controle interno do Poder Executivo e colocam o sistema de controle interno do Poder Legislativo. Está errado, tá? Embora o Legislativo também tenha controle interno, mas a redação fala que o controle interno é do Executivo, tá? Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, pessoal, deixa muita gente de cabelo em pé. Prestará contas, nos termos e nos prazos legais, qualquer pessoa física ou entidade jurídica de direito público ou direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre bens, valores públicos ou pelos quais o município responderá ou que em nome assuma obrigações de natureza pecuniária. O município de Chapecó passou recurso para Tiquim. Cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar? Sim. O município de Chapecó passou recursos para... Claro que o Tribunal de Contas não pode entrar na contabilidade da Tiquim. Mas né, aquela documentação do repasse do recurso, sim. O município de Chapecó passou recurso para a PAI. Cabe fiscalização. Passou para o Verde Vida. Cabe fiscalização. Entenderam? Então, quem administrar recursos públicos presta contas. Tá? É um dever de prestar conta. Então, não é um favor ter o portal da transparência, não é um favor ter o site da prefeitura com todas as contas disponíveis, faz parte da democracia, faz parte desse parágrafo aqui. Tá? Na Constituição Federal, o equiparado esse aqui é o artigo 70. Se quiser anotar, né? Na Constituição Federal é o artigo 70. Ficam os chefes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal obrigados a enviar até o 5º dia do mês subsequente à Câmara de Vereadores relatório e comprovante discriminando de todas as despesas de viagens diárias, passagem aérea e terrestre e despesas de cursos dos agentes políticos e dos servidores públicos, devendo constar data, nome, beneficiário, destino e valores de todas as despesas efetivadas. Tá? Então veja a importância, né? Todo mês, até o 5º dia útil, o prefeito tem que informar, né, a Câmara de Vereadores os relatórios das diárias, das viagens dos servidores. Próximo. Aí nós chegamos no artigo 59, que vai tratar aí do controle externo. Tá? Então, olha o que diz o 59. A Câmara, o controle externo, a cargo da Câmara. Então, vocês saibam o seguinte, quem faz o controle externo é o Poder Legislativo, é a Câmara. Quem faz o controle interno é o Poder Executivo. Tá? Vamos lá. Ó. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete. Tá? Então, no artigo 59... nós achamos as competências do Tribunal de Contas do Estado. O que faz o Tribunal de Contas do Estado? Tá?
Primeiro lugar, ó, o mais importante, ele vai emitir um parecer sobre as contas que o prefeito municipal deve prestar anualmente à Câmara de Vereadores até o último dia do exercício financeiro em que forem prestadas. Pessoal, é muito importante. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele emite parecer. Tá? Quem vai fazer controle, isso aqui tem que estar é uma questão certa. Tá? O Tribunal de Contas emite um parecer do chefe do executivo, ou seja, do prefeito Poligon. Certo? Ele emite um parecer sobre, né, as contas do chefe do Poder Executivo e encaminha para a Câmara. Quem vai julgar o chefe do Poder Executivo? Tá? Então, o parecer, ele emite um parecer sobre, né, as contas do chefe, e esse parecer é encaminhado à Câmara. E a Câmara vai fazer o quê? O julgamento das contas. Quem julga as contas é a Câmara. Então, o tribunal só emite um parecer. Tá? Esse parecer pode ser derrubado pela Câmara? Pode. É essa a questão de prova. Tá? Vocês viram ontem que a Prof. Karen está lá no artigo 31 da Constituição Federal. Tá? Então, equiparado aqui para vocês lembrarem, na Constituição Federal é o artigo 31 da Constituição Federal. Esse cai na prova. Tá? Então, muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, essa questão que eu vou explicar a partir de agora aqui, foi a questão do TJ Santa Catarina para técnico, administrativo, justamente quem trabalha com controle. Vamos lá. Inciso 2. Julgar as contas dos demais administradores. Pessoal, em relação ao prefeito, o tribunal não julga ele. Quem julga são os representantes do povo. Agora, demais administradores, por exemplo, professor, quem são os demais administradores? Os secretários municipais. Secretário Municipal de Saúde, Educação. Aí cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas. Só o prefeito que o tribunal não pode julgar. O Tribunal de Contas, ele emite um parecer e cabe à Câmara julgar. Oi? Ó, o prefeito, o tribunal emite um parecer, certo? Encaminha esse parecer para a Câmara e a Câmara julga as contas. Todos os demais administradores, ou seja, os secretários aqui, ó, todos que emitirem balanço, quem julga é o próprio tribunal. Julgar, pessoal, é dizer o seguinte, está certo, está errado, aplica a multa, tem improbidade, já informa o Ministério Público, é assim, tá? Vamos lá. Faz pouco aí que eu gerei umas multas aí para uns secretários, quase 5 mil reais. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações de cargo em comissão, bem como a concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Esse inciso aqui, para quem vai fazer controle, ele tem que estar pintado. Para os demais, não. Mas é importante. Pessoal, toda vez que ocorrer uma admissão de servidores, que é o caso de vocês vão ingressar, o tribunal vai fiscalizar isso. Se houver irregularidades, perde o cargo. Tá? Então, por exemplo, gabarito aí, né, coisa assim. Então, toda a admissão de pessoal cabe ao tribunal fiscalizar. Mas o principal não é essa. A principal é a concessão das aposentadorias. Isso é importante. O que acontece? A prefeitura de vocês aposenta vocês, certo? Só que não está aposentado ainda. Está tecnicamente aposentado, só que vai para o tribunal esse processo. O Tribunal de Contas ele tem 5 anos para analisar ainda. E ele pode mudar, por exemplo, você já deve ter visto isso. Servidores que aposentaram num cargo X tiveram que voltar para o cargo Y porque era irregular. Uma mudança sem concurso,
né, com uma série de irregularidades, volta para o cargo anterior. Por isso que é importante o Tribunal de Contas. Ele que confirma as aposentadorias. Entenderam o que eu estou falando? Então, se, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Alguém ingressou como técnico. E aí fizeram alguma malandragem X lá e todo mundo virou analista. Sem concurso. E se aposentaram. Aí o que vai acontecer? O Tribunal de Contas vai olhar isso aqui, vai olhar as leis. Opa, peraí, tem erro aqui. Esse povo vai voltar tudo a ser técnico. Aí voltam tudo a ser técnico e se aposenta como técnico. Sim. Sim. Sim, pode. Agora, existe. O que é importante você saber? Isso é muito polêmico, mas pode. Ó, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou fazer duas historinhas, uma se encaixa na tua, a outra não se encaixa na minha. Ó, vamos pensar o seguinte: nós temos o cargo de técnico. Era técnico o cargo de vocês? Técnico? Atendente, tá. Então nós tínhamos o. Tá, então nós tínhamos aí, vamos pegar o agente, tá? Não, aí é outra coisa. Aí é os agentes endemias. Daí não, aí são agentes temporários. Ah, ó, vamos botar aqui. Vamos pensar que tinha o pessoal da saúde aí. Antes do atendente. Tá, vamos lá. Tinha o atendente e virou o técnico. O auxiliar. Tá, vamos lá. O atendente era um cargo. Não existia o auxiliar, certo? Tá, beleza. Olha só, raciocinem comigo. Só existia o atendente. Só existia o atendente. A prefeitura resolveu qualificar. A partir de agora eu quero pessoas para serem auxiliares. Ela está melhorando o serviço público. Concorda comigo? Está melhorando não no sentido da palavra. Ela está querendo pessoas com um grau maior capacidade, tá? Talvez a própria legislação do SUS exigiu uma coisa. Tá, mas olha o que vai acontecer. O atendente, o cargo vai ser extinto. Mas nós vamos transformar o atendente, e a partir de agora o atendente é auxiliar. Ok? Constitucional isso. Nem precisa ficar em disponibilidade se já criar a lei já na hora transformando, tá? Geralmente é assim, ó. Já extingue essa lei, já cria outra junto na mesma lei, que daí já não precisa fazer duas leis, né? Faz uma só e já transformou. Isso é transformação, isso pode. Agora, olha, vou fazer a terceira etapa. Do auxiliar, qual é o cargo que está acima do auxiliar? É a enfermeira? Tá, o técnico. Tá, agora olhem comigo aqui. Já existe o cargo de técnico. Agora é outra situação. Já existe o técnico e já existe o auxiliar. Posso transformar os auxiliares em técnico? Não, porque daí burla o concurso. Mesmo, claro. Tu fez concurso? Não. Lembra que não importa a minha qualificação, importa o concurso. Pessoal, pode ir progredindo toda a carreira. Né? A pessoa começou lá atrás, fez vários cursos, né? Fez até o nível superior. Não importa. Legalmente falando, ela continua sendo auxiliar. Tá, mas aí, ó, preste atenção aqui, ó. Vocês estão confundindo todas as coisas. Vou voltar à cena. Ó, preste atenção. Existia apenas pense na história do que aconteceu. Só existia o atendente, certo? Criaram o cargo de auxiliar. Esse cargo obrigatoriamente tem que ser extinto. Isso é transformação. Pode. Agora, na prefeitura de Chapecó, quando transformaram, também já existe o cargo de técnico. Um auxiliar que se formar em enfermagem, ele pode ser enfermeiro do município? Só por concurso. Tá? Então aqui vai ter o enfermeiro. O auxiliar somente poderá ser um enfermeiro ou somente poderá ser um técnico por concurso. Não importa a minha formação.
Não importa se eu sou formado. Por exemplo, no meu caso, eu sou formado em contabilidade e sou formado em direito. Eu exerço as funções de contador da Fazenda Estadual. Todo o sistema de controle do Estado. Embora, né, eu tenha nas minhas atribuições conhecimento contábil jurídico, né, faz parte das nossas atribuições. Mas eu não posso exercer, por exemplo, o protocolo de uma ação. Isso faz parte das atribuições do procurador do Estado. Tá? Então, olha só. Isso não vai mais poder acontecer agora. Tá? A não ser que crie uma outra categoria que não existe ainda. Tá? Se fizer isso aqui, professor, se pegar, acabar com todos os auxiliares e transformar eles em técnico, beleza? Vocês vão estar ganhando como técnico, vão se aposentar como técnico, vai bater no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai ver que tinha 2 leis, com 2 cargos, sem concurso, vai voltar a ser auxiliar. Isso acontece muito. É irregular, tá? Então não vai se aposentar. Sem concurso, não vai. Embora a gente saiba que as câmaras de vereadores fazem coisas absurdas, não passa no Tribunal de Contas. Entenderam? Então só o primeiro caso aconteceria de verdade. Entenderam? Tá? E aconteceu, e é real, e é legal, tá? Então, se querem passar para o outro cargo, já se preparem para fazer o outro concurso. Daí fica disponível. Não passa a ser técnico. Ó, se já existe o cargo de técnico, não abre mais concurso, tua carreira extingue, tu vai se aposentar e acabou a carreira. Tu não vira técnico. Entendeu? Não vira. Pessoal, escuta o que eu estou dizendo. Vocês entraram como auxiliar, vocês não viram técnico. Se virarem, cabelo em pé, porque vocês não se aposentam. Tá? Eles vão criar, muito município faz isso irregularmente, mas não passa no tribunal. Tá? O que... No Estado tem, tu sabe, do DEAP tem. O que está acontecendo com eles? Na hora de se aposentar, não voltam para o cargo anterior? Tá, eu sei essa história aí do DEAP. Muitos foram para ser agentes do DEAP, na hora de se aposentar, fez concurso? Não, então. Isso, está trabalhando como agente. Pessoal, podia isso antes de 88. Na Secretaria da Fazenda e do Trabalho, né, a maioria ingressou lá antes de 88. Eles não fizeram concurso. Né? Nós tivemos concurso para contador da Fazenda, depois, em 2009. Fora isso, não teve mais. Não, concurso pode, tá? Não, ó, vamos lá. Tu tem os 2 cargos? Tá, beleza. Tô pensando, tô falando valor. É uma média. É a média dos últimos 180 contribuições. É 180 contribuições. É feita uma média geral, e aí a média geral é que leva ao valor da aposentadoria. Tá? Agora, pessoal, o que vocês têm que ter um cuidado? Isso é polêmico. Isso é tão polêmico que isso aí bate tudo nos tribunais. Tá? Então, se entrou como auxiliar e já existe o cargo de técnico, não vai ocorrer transformação. Só pode ocorrer transformação se não existe esse outro cargo aqui. Tá? Agora, professor, mas vou extinguir o cargo de auxiliar. Beleza, extinguiu. Os que estão em atividade continuam em atividade até se aposentar. Né? Pode ser feito isso, ou botar eles em disponibilidade. Tá? Mas não vira técnico. Assim como o técnico não vira enfermeiro e assim sucessivamente. Só por concurso. O Estado fez isso. Ele pegou pessoas técnicas e transformou em agentes do DEAP. Sem concurso. E aí, o que aconteceu com essas pessoas na hora de se aposentar? Não se aposenta. Como a agente do DEAP não se aposenta. Deve estar ganhando aí uns 10, 12 mil. Vai voltar a seu cargo lá da origem. Imagina o baque, né, para essas pessoas. Mas também ganharam, né, durante anos aí, né, de forma... O servidor público não pode, ele tem que estar consciente disso. Por isso que eu estou falando para vocês estão ingressando conscientes disso. Né? Vocês já leram lá comigo o inciso 5º do artigo 37, né? Se dará por concurso. Tá? Então, cuidado, né? Porque às vezes o sonho fácil, depois ele vira pesadelo. Né?
Beleza? Então, esse inciso terceiro é real, pessoal. Eu vejo isso aí, as pessoas chorando depois lá, né, na hora de se aposentar, e não passa mesmo, tá? Vamos lá, vamos finalizar. Inciso quarto, ó, realizar inspeções e auditorias, faz parte do Tribunal de Contas. Fiscalizar a aplicação dos recursos, subvenções, o Tribunal de Contas vai fiscalizar. Prestar dentro de 30 dias informações solicitadas pela Câmara de Vereadores. Outra aqui importante para quem vai fazer o controle, ó, o Tribunal de Contas aplica sanções aos administradores. Então, por exemplo, ele julgou aqui o secretário de saúde. Está irregular as contas, ele aplica uma multa. Se tem crime, ele informa o Ministério Público. Não, a pessoa não pode a prefeitura pagar. Então ela pratica outra improbidade. Tá? Isso, ó, dona Nelson. Esse Nida, dona Nelson. Isso é nova, hein? Ai, ai. Pessoal, então para terminar aqui, né? Senão eu vou apanhar da chefe, né? Pessoal, então assim, ó. Isso é importante, tu perguntou. Ó, qualquer irregularidade, quem paga é o servidor. Pessoal, por exemplo, telefone funcional. Eu posso ficar ligando a cobrar, ligações particulares, ligações para o exterior. Não pode. Né? Por exemplo, no estado, a gente faz uma lista dos telefones ligados para ver se tem 0800, ligações irregulares. A pessoa tem que devolver o dinheiro. Se, por exemplo, chegou lá na prefeitura a fatura da água, o servidor dormiu no ponto, gerou multa. Imagina aí, nós temos faturas de 30 mil reais, nós temos notas fiscais de tributos de 10 milhões de reais. Teve um servidor que ele deu causa a 10 mil reais de multa para o Estado, ele teve que pagar. Por quê? Porque dormiu no ponto, deixou a nota fiscal esquecida, tinha o ISS sobre a nota, ele teve que pagar. Tá? Então, assim, ó, quem causa o prejuízo é que paga. Por exemplo, o servidor saiu com o veículo da prefeitura, tomou uma multa num pardal desses aí. Quem paga? Ele. Não é a prefeitura. E se o prefeito pagar qualquer jeitinho, vai responder por improbidade. Tá? Então, cabe a quem fiscalizar? Controle interno e o Tribunal de Contas. E o Ministério Público, se isso chegar a ele. Né? Alguém denunciar, por exemplo. Né? Daí o Ministério Público vai atrás. Mas sempre o Ministério Público, né? Não o juiz. Inciso 9. Sustar se não atendido à execução do ato impugnado. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas informou o prefeito lá que nós temos um ato lá que não dá para fazer, por exemplo, uma licitação irregular. O prefeito não toma nenhuma atitude, o próprio tribunal susta aquele ato, né, se é irregular. Então, o inciso 9 é importante para quem vai fazer controle, tá? Deixa eu só ver aqui. É isso aí, tá? Deixa eu só pegar o parágrafo. Agora sim, ó. Parágrafo 2º, ó. O parecer a ser emitido pelo Tribunal de Contas constituirá em uma apreciação geral e fundamentada sobre o exercício e execução do orçamento e concluirá pela aprovação ou não das contas do prefeito. As decisões do Tribunal de Contas que resultam em imputação de multa será inscrita em dívida ativa e cobrada na forma pertinente, tá? E aí nós temos o artigo 60 diz assim, ó, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara, né, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que de forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade responsável no prazo de 5 dias pré-esclarecimentos. Foi aquele vídeo que a gente viu do vereador cobrando esclarecimento dos servidores e tal. Está dentro dessa atribuição, né? Pode cobrar isso aí, tá? Não prestados os esclarecimentos e julgados insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas providência, inclusive, sobre a matéria para 30 dias. Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar um dano irreparável ou lesão ao cofre, determinará a sustação do ato. Tá? Para finalizar, para exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, os órgãos da administração direta e indireta deverão remeter ao Tribunal de Contas do Estado os balancetes mensais e anuais. Isso é feito de forma hoje eletrônica, tá? A gente entra no TCE virtual, coloca tudo virtualmente e encaminha via certificado digital, tá? É bem interessante hoje esse funcionamento.
O Tribunal de Contas do Estado, para emitir um parecer prévio sobre as contas anuais do prefeito, poderá requisitar documentos, determinar inspeções e auditorias e ordenar diligência. Tá? Então, para que o tribunal emita esse parecer, ele pode fazer auditorias, fazer diligências, cobrar documentos. Tá? Pessoal, então, encerramos por aqui e depois nós continuamos falando no próximo bloco. Tá?